Nesse vídeo vamos falar sobre um dos subgêneros mais estilosos da ficção científica, o steampunk. Seja bem-vindo ao Te Conto, meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Steampunk, também conhecido como vaporpunk ou tecnovapor, é um subgênero da ficção científica que ganhou fama no final dos anos 80 e início dos anos 1990. Trata-se de histórias ambientadas, a maioria no passado, principalmente na era vitoriana, mas nada impede também que algumas histórias sejam ambientadas nos nossos dias ou mesmo no futuro, porém as histórias que acontecem nos tempos atuais ou no futuro são em uma linha temporal um pouco diferente da nossa. E as diferenças vão ser muito visíveis nas roupas dos personagens, na tecnologia apresentada nas armas e por aí vai. Mas antes da gente mergulhar de vez no gênero steampunk, por favor, deixa um like pro vídeo, comenta alguma coisa. Sei lá, você conhece o gênero? Conhece steampunk? Gosta de obras steampunk? E, principal de tudo, se inscreve no canal, por favor. Éder, As Loucas Aventuras de James West é steampunk e é da época que Will Smith só batia em extraterrestre. Vem que eu te conto. Então, como eu falei antes, você bate o olho em uma obra steampunk e você já sabe que é steampunk, por conta das roupas dos personagens, da tecnologia apresentada, das armas, enfim. Tudo é muito diferente de uma ficção normal. Isso se dá porque no universo steampunk as descobertas científicas e o desenvolvimento que esse avanço causou ocorreram muito mais cedo do que na história real. Por exemplo, imagina se o computador ou a bomba atômica, ao invés de terem sido criados no século XX, tivessem surgido no início do século XVIII ou XIX. Mais do que isso, imagina que essas coisas modernas foram construídas por meio do uso de materiais que existiam lá no século XIX, lá no século XVIII. Aí você vai ver computadores de madeira, carros a vapor, aviões a vapor também, e principalmente dirigíveis, muito dirigíveis, cheios de catracas. Enquanto a ficção científica moderna é inspirada nas viagens espaciais e no contato com sociedades extraterrestres, no estilo steampunk é mais comum vermos histórias que se passam aqui mesmo na Terra. Agora, uma coisa interessante é que mesmo que a tecnologia apresentada nesse gênero seja a base de vapor, madeira e engrenagens de bronze, por exemplo, isso não significa que ela fique devendo alguma coisa para a tecnologia que nós temos hoje. Na verdade, algumas histórias apresentam tecnologia até muito mais avançada do que a tecnologia de hoje em dia. Não sei se você se lembra das aulas de História e Geografia que falavam sobre a Revolução Industrial. Lembra que havia a divisão da primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial? É como se as histórias de steampunk se concentrassem apenas na fase da primeira Revolução Industrial. O termo steampunk se originou no final dos anos 1980 como uma variante do gênero cyberpunk. Basicamente, o gênero steampunk nasceu de escritores que começaram a escrever histórias que eles queriam que fossem identificadas como cyberpunk, mas continham muitas diferenças em relação ao gênero que era já consolidado, cyberpunk. Essas histórias eram ambientadas no passado e usavam tecnologia da era do vapor em vez de tecnologia cibernética. As características dessas histórias que estavam surgindo eram muito diferentes das histórias cyberpunk. A única coisa que era igual era a atitude punk dos protagonistas. O punk é um movimento artístico de contracultura que surgiu primeiro na música e depois passou para outras formas de arte também. A ideologia do movimento punk prega o anti-autoritarismo, a liberdade, a anarquia, a oposição ao consumismo desenfreado e vários outros comportamentos de afronta aos governos, às elites e ao status quo. Na literatura, os personagens cyberpunk, steampunk, dieselpunk, biopunk e todos os outros subgêneros punks apresentam em comum sentimentos como o pessimismo em relação ao governo, a revolta, a ira e a rebeldia em relação às figuras em posição de autoridade. E geralmente eles acabam lutando por algum tipo de reforma político-social, mesmo que no início das histórias esses protagonistas eles não tenham bem em mente o que eles estão fazendo e o que eles querem realmente.
Aproveitando que eu falei dos vários subgêneros punks, é bom destacar também que apesar de muitas obras steampunk serem ambientadas em cenários vitorianos, o gênero tem se expandido até para cenários medievais, o que acaba criando outros subgêneros, e ele é um gênero da ficção científica que geralmente consegue passear bem por outros gêneros também, como terror, fantasia. É muito comum você encontrar histórias que têm vários tipos de elementos, né? Vários elementos steampunk diferentes, mas sejam mais centradas na fantasia ou no terror do que na ficção científica mesmo. As grandes influências do steampunk são Júlio Verne, H.G. Wells, Mary Shelley e outros nomes importantes da ficção científica. Uma obra que é incontornável no gênero, o marco inicial do gênero, é A Máquina Diferencial. A Máquina Diferencial foi um livro escrito em 1990 por William Gibson e Bruce Sterling. William Gibson é considerado o pai do cyberpunk e é um dos criadores também do steampunk. A Máquina Diferencial é um livro básico para quem quer conhecer o gênero steampunk. No cinema, As Loucas Aventuras de James West, com Will Smith, de 1999, é steampunk. Assim como Stardust, O Mistério da Estrela, de 2007, também é steampunk. Máquinas Mortais, de 2018. A Máquina do Tempo, de 2002, também é steampunk. Cidade das Sombras, ou City of Ember, acho que é esse o nome em inglês, de 2008, também é. A Invenção de Hugo Cabret, de 2011. A Liga Extraordinária, de 2003, também é. Van Helsing, de 2004. Capitão Sky e o Mundo do Amanhã, de 2004. O Grande Truque, do Christopher Nolan, de 2006, também é steampunk. E vários outros. Tem várias obras de steampunk. Aqui no Brasil, não podemos deixar de falar da série A Todo Vapor, que foi lançada em 2020, que é steampunk, é brasileira e está no catálogo da Amazon Prime. Também tem uma série de livros chamada Brasiliano Steampunk, que é uma série de fantasia com seu primeiro livro lançado em 2014, escrita pelo escritor Enéas Tavares, que é também um dos produtores da série A Todo Vapor. A série A Todo Vapor tem bastante semelhança com a Liga Extraordinária, onde os personagens da série são personagens saídos de vários livros da literatura brasileira. Um outro nome muito importante no steampunk brasileiro é a escritora Nickellen Witter, que é também professora, historiadora, já ganhou vários prêmios literários escrevendo histórias em steampunk. Eu gosto muito de ler contos, eu gosto de ler antologias de contos, né? A editora Cáligo lançou uma coletânea que é Outros Brasis da Ficção Científica, que é um livro belíssimo. A edição é muito linda, muito boa, tem vários autores muito legais. E a Cáligo está lançando, né, tá no prelo, né, Outros Brasis da Ficção a Vapor. Eu estou ansioso para ler os contos selecionados para essa coletânea steampunk. Com certeza vai ter um projeto gráfico muito bonito e a qualidade da editora Cáligo. Então fica a dica para quem quer apoiar a ficção científica brasileira. No próximo vídeo dessa série nós vamos falar um pouquinho sobre o cyberpunk, o gênero que é o pai do steampunk. Antes de terminar o vídeo, eu vou também divulgar um trabalho de poesia, que é meu livro Negro Rom, como é bonitinho, junto com o Alexandre Lessa. Nós lançamos pela plataforma Clube de Autores e eu vou deixar também um link na descrição, caso você queira conhecer essa obra, Negro Rom. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, deixar um like, se inscrever no canal. Se não gostou, manda para o espaço e vem que eu te conto.